né, desde que foi feito um bom uso do nosso manifesto, ele era justamente para ser usado e ser compartilhado, e entendo que muitos fizeram. E depois, já agora em 2024, no ano do centenário de fundação da nossa instituição, nós fazemos uma atualização daquele documento inicial, que é salutar que fosse feito, e muito provavelmente faremos periodicamente essas alterações, porque entendemos que muitas das demandas ali ou mudaram, ou foram resolvidas, ou infelizmente outras que surgiram, ou se agravaram na situação. Então, o nosso manifesto ele tem que estar condizente com aquele momento em que vive o país. Então, trouxemos esse documento para o ano de 2024, né, 7 anos depois, refizemos. É sempre bom lembrar da ajuda de dezenas de irmãos, para não dizer centenas de irmãos que ajudaram ali nas frentes de trabalho, nos temas, né? Lembro sempre da participação fundamental do nosso irmão Alberto Vieira. Eu vi que até temos hoje uma irmã de Portugal aqui participando, ele que era português também, mas vivia no Brasil, e foi um dos que tomaram a frente para o nosso manifesto lá em 2017. E de lá para cá a gente vem trabalhando esse documento como uma base para tudo que a gente traça de atividades dentro da instituição a nível de política, de ética e política. Ele é o nosso norte, né? O nosso livro de cabeceira é o manifesto. Então, falar sobre ele é muito importante. E hoje temos aqui duas pessoas bastante gabaritadas para falar sobre temas altamente atuais, né? Tanto a reforma política e tanto a reforma econômica, temas urgentes e necessários de serem discutidos. A gente nunca entra aqui na questão partidária, mas acho que isso não se atém a um partido, porque nesse ponto acho que a gente pode generalizar, o problema é generalizado, né, e urgente, então precisamos debater o quanto antes sobre isso. E pessoas que vão poder falar muito bem com relação a esse tema, com certeza, o Vitor e a Amália, né, hoje também como vereadora e secretária em Curitiba, então pessoas de alto nível para tratar desse assunto conosco. Como o Lessa falou de início, é importante termos uma visão externa, né? Estamos aqui entre diversos membros da sociedade, mas termos uma visão externa desses assuntos é importante para olharmos sob um outro prisma, né? Dentro daquilo que a gente, para nós, é uma realidade, mas é importante também termos uma visão externa de tudo aquilo que está ao nosso redor e que compete a todos nós, não só nós eubiotas, mas cidadãos brasileiros no geral, né? Então, agradeço a presença de vocês e fico à disposição para outras participações aqui ao longo da live, mas de imediato passo então a palavra para os nossos demais integrantes e convidados da noite. Perfeito. Muito obrigado, senhor Leonardo, pelas palavras. Estamos com o evento em aberto, portanto, eu vou dizer algumas coisas aqui a respeito de como que nós vamos desenvolver o evento, né? Nós temos a presença do venerável Gabriel Arantes Zanin, que é o nosso administrador do Departamento da Biose lá de Curitiba. Então, nós convidamos ele para que faça as honras, né, de apresentação dos nossos convidados, uma vez que ele, ele é que promoveu, né, a presença deles nesse evento aqui. E eu gostaria só de solicitar a todos, né, para que a gente tenha um fluxo agradável aí do evento e que a gente consiga cumprir com prazo, né, e manter dentro de algum limite aí que não atrapalhe, enfim, e que a gente preste atenção bastante no horário, né? Então, eu vou me permitir a liberdade de avisá-los em torno de uns 5 minutos antes do término dos seus horários, né? Para que vocês, né, façam as suas conclusões aí com tempo suficiente, né? A gente reservou alguma coisa em torno de uns 20 minutos para a fala de cada um de vocês, tá bem? E o Lessa vai ter uma participação também na leitura do manifesto eubiótico, naqueles trechos que dizem respeito ao tema de hoje, tá bom? Então é isso. Eu apresento a vocês, então, o administrador do departamento de Curitiba, que é o Gabriel Arantes Zanin,
e ele fará as nossas honras aqui de apresentação dos nossos convidados. Por favor, Gabriel. Muito bem, muito bem. Obrigado, Lorivaldo. Bom, primeiramente, novamente, né, boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, Lessa, boa noite, Vitor, né? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite a nossa secretária, a Amália. Obrigado novamente por estar aqui com a gente de novo. Boa noite a todos os membros da Sociedade Brasileira de Obiose e aqueles que não são membros também. Então, sempre muito bem-vindos. Esse evento é público, esse evento é justamente para a gente discutir temas tão importantes. E, e justamente para isso eu convidei, né, e eles aceitaram o convite. E eu vou fazer só uma leitura rápida aqui, breve, né, fazer uma apresentação para vocês. Eu vou apresentar a Amália Tortato, né? A Amália, ela é engenheira mecânica, formada pela Universidade Federal do Paraná. Posso dizer que ela é apaixonada por Curitiba, cidade que ela escolheu para viver desde os 18 anos. Antes de entrar para a política, ela teve uma carreira de 15 anos como comissária de voo, com muitas histórias, né, Amália? Experiência que permitiu ela conhecer diversas culturas, né, ampliar a visão dela sobre o mundo. E, no meio disso, tem muita história para contar, mas em 2020, ela foi eleita vereadora pelo Partido Novo e tinha alguns temas foco, como, por exemplo, a educação infantil, combate à corrupção, redução de privilégios. Aí o trabalho dela chamou muita atenção nesses anos de trabalho. Em 2024, ela foi reeleita, né, com mais do que o dobro dos votos da eleição anterior. E aí ela assumiu, né, o compromisso e recebeu também o convite para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Humano de Curitiba, o que levou ela a se licenciar do cargo, né, de vereadora. Então, atualmente, ela está como secretária de Desenvolvimento Humano de Curitiba. A Amália já tinha aceitado também, ela já participou de um outro evento com a COGEP, isso foi lá em 2023, no dia 26 de setembro, e quando a gente teve um evento sobre reforma política, então a gente já está se tornando parceiro, né, para trabalhar esses temas. Então, a gente tem a honra hoje de contar com a presença dela mais uma vez para compartilhar as ideias e reflexões sobre o tema, sobre o futuro do Brasil. Amália, seja muito bem-vinda, viu? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o Vitor Belks Martins. Obrigado, Vitor, novamente. O Vitor é advogado, apaixonado por economia e gestão pública. Ao longo da trajetória dele, ele tem buscado soluções inovadoras para aprimorar o setor público brasileiro. Atualmente, ele está à frente da área de políticas públicas no Instituto Libertas, desenvolvendo projetos para melhorar a eficiência dos municípios. Antes disso, ele foi superintendente de infraestrutura no governo de Minas Gerais, coordenando uma equipe de mais de 25 pessoas, gerindo contratos de 25 bilhões em investimentos. No Congresso também atuou como assessor do deputado federal Tiago Mitrô, contribuindo para diversas pautas, né, como a reforma administrativa. Também já empreendeu no setor social, então criando uma fintech para democratizar o acesso ao crédito. O Vitor também já foi parceiro da COGEP, né, a gente já trabalhou o tema da reforma do Estado lá no dia 10 de maio de 2022. Passou rápido, né, Vitor? Estamos aqui de novo, trabalhando mais um tema. Então, com essa bagagem bastante diversa aqui, o Vitor ele agrega bastante ao debate sobre políticas públicas, né, e desenvolvimento econômico. Então, é uma honra tê-lo conosco nesse evento, viu, Vitor? E eu vou fazer, já para passar ao Morivaldo, né, de volta a palavra, mas eu queria só fazer um rápido comentário, dizendo, né, que para aqueles que não conhecem a Sociedade Brasileira de Obiose, a sociedade é uma escola iniciática, mental, espiritualista, né, que busca elevar o espírito humano por meio do estudo, da meditação, da cultura, mas sem cores político-partidárias, né? Ela é apartidária, mas ela trabalha através da COGEP, né, a tônica do conhecimento da política. Então, os membros, quando se tornam membros da sociedade, eles vêm a abraçar um ideal maior do que todos os outros, que é o ideal da fraternidade universal. É importante lembrar que o fundador da sociedade, o professor Henrique José de Souza, ele via a democracia como uma forma política, era a forma melhor alinhada, né, ao espírito teosófico, ao espírito eubiótico, por reconhecer os direitos que são inalienáveis do ser humano. E a COGEP, né, como esse núcleo, né, de trabalho dentro da tônica da política, vem nos últimos anos trabalhando os temas do Manifesto Eubiótico, como o nosso presidente já falou, foi construído a muitas mãos, e com isso a gente quer
auxiliar a evolução do Brasil, promovendo essas discussões sobre temas tão relevantes e ajudando o nosso país a assumir a missão que ele tem de ser um protagonista para trabalhar a paz e a fraternidade entre as nações. Então, um rápido parênteses aqui que eu queria deixar e agradeço novamente aos convidados, fico feliz por vê-los aqui e passo de novo a palavra para você, Marivaldo. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Gabriel, pelas suas palavras. Eu queria só rapidamente informá-los o seguinte: ao final desse evento, nós faremos uma abertura para uma breve interação com o público, mas assim, nós não vamos ter, com certeza, muito tempo para essa interação. Então, se vocês quiserem antecipar perguntas aí pelo chat, eu peço para alguém de apoio aí que colete essas perguntas, né? Ou também fazer uma interação ao vivo aqui, né? Mas que seja também bastante reduzido o tempo, né? A gente estima aí talvez em torno de uns 30 segundos para cada pergunta, e a gente vai ter condições talvez de fazer duas, três ou no máximo quatro perguntas, né? Para a gente poder economizar o tempo no final, tá bom? Então é isso. Eu peço que o pessoal me dê um suporte nesse sentido aí, tá? Ok. Eu vou passar a palavra agora para o nosso coordenador da COGEP, da Coordenação Geral de Ética e Política, que é o Fernando Lessa. E o Fernando Lessa vai falar sobre o Manifesto Eubiótico e vai falar também a chamada para os dois temas, né, dentro desse Manifesto Eubiótico, que é a reforma política e a reforma administrativa. Eu peço ao Lessa também que, na sequência, ele chame cada um dos convidados para que faça já a sua explanação, e eu volto logo na sequência, ao final das duas explanações dos nossos convidados. Tudo bem? Tudo bem, Morivaldo? Obrigado. Bom, inicialmente, agradecer a presença de todos, um agradecimento especial aos nossos convidados, né, a vereadora Amália, agora secretária de Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Curitiba, um agradecimento ao Vitor, que já esteve conosco também em outros eventos, pessoas que têm um conteúdo bastante importante para estar compartilhando com a gente. E também eu gostaria de destacar, né, um agradecimento ao nosso presidente por estar prestigiando o trabalho da COGEP, né, estar aqui conosco. Normalmente, nas nossas lives, o nosso presidente está presente, para nós é uma honra, é bastante importante. E agradecer a todos, estamos aí com 45 pessoas presentes, eu acredito que deva entrar mais alguns, mas para o tema que a gente discute, né, até esclarecendo os nossos convidados, a eubiose, como o Gabriel comentou, é uma instituição de caráter cultural e espiritualista, né? Então, o tema político, o tema relacionado à ética e política não é o tema mais discutido por nós, né? Então, enfim, é um número significativo aqui de participações que a gente tem. Eu gostaria até, né, antes de eu falar do manifesto, abrir para que a Amália pudesse dar uma boa noite para todos aí, na sequência o Vitor. Pode ser? Me atrapalhei aqui com o telefone. Boa noite a todos, né? Obrigada mais uma vez pelo convite, sempre um prazer discutir aqui com vocês num fórum tão qualificado. Agradecer o Gabriel, nosso parceiro aí de longa data já, né, Gabriel? Já estamos juntos aí, vamos em frente. Que bom, é um prazer estar com vocês. Eu já vou começar me desculpando, eu estou hoje sozinha aqui com a minha filha. Eu não vou conseguir ficar até o final, mas eu vou ficar o máximo que der, porque daqui a pouco tem que dar banho, botar para dormir, aquela confusão. Então, já começo me desculpando, mas é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, Amália, muito obrigado. Vitor, quer dar um olá para todos? Poxa, Alessa, acho que eu queria agradecer a oportunidade de estar de volta com vocês, né? Faz 3 anos, parece que passaram poucas semanas de tão intensa que é a dinâmica da vida, mas já fazem 3 anos que a gente estava discutindo também reforma administrativa aqui junto com a Sociedade Brasileira de Obiose. Queria agradecer o convite, a oportunidade e, mais do que isso, queria parabenizar, na verdade, todos vocês que estão aqui numa noite discutindo o Brasil, pensando como que a gente constrói um futuro melhor
para o nosso país, enfrenta os problemas estruturais que a gente tem, né, para o desenvolvimento. E dizer da minha felicidade de dividir o painel com a Amália. A Amália é minha amiga há 10 anos, eu acho, uma pessoa que eu tenho um profundo respeito e admiração pela trajetória na política, agora na gestão pública. Então, dizer que para mim é um grande prazer estar aqui essa noite compartilhando isso com vocês. Bom, prazer é nosso. Enfim, Vitor, assim, eu vou falar agora sobre o manifesto, né? Você já fez um gancho para mim aqui, que é o seguinte: o objetivo desse trabalho nosso, né, o Manifesto Eubiótico para o Brasil. Como o nome diz, né, o manifesto é a nossa manifestação, a nossa opinião como membros da Sociedade Brasileira de Eubiose sobre os problemas, né, e quais as soluções, enfim, que a gente entende que são soluções importantes e que devam ter atenção do poder público para que a gente possa estar melhorando, buscando, enfim, caminhos aí para o país. Como o nosso presidente comentou, esse documento foi elaborado por diversas mãos, né? Então tivemos realmente aí mais de uma centena de membros da SBE, da Sociedade Brasileira de Eubiose, que participaram da elaboração desse documento. Então, hoje é a primeira live, né? Como também falou o nosso presidente, a gente tem um plano aí de fazer em torno de 8 lives esse ano, e discutindo os eixos, né? A gente dividiu o manifesto em 7 eixos temáticos, sendo que o primeiro a gente também já subdividiu em 2, porque o assunto é muito extenso, né? Então, esse primeiro eixo, ele trata da reforma política, administrativa, tributária, previdenciária e pacto federativo. Então, assim, por trás desse trabalho está o quê? A vontade nossa de estar discutindo os problemas brasileiros e, né, com a participação de convidados como vocês, a gente jogar luz nesses temas, enfim, que a gente possa sair desse dia de hoje com um pouco mais de informação, um pouco mais conscientes, né, do que realmente é importante fazer pelo país, né? Então, essa publicação, depois até, se o Gabriel não mandou, a gente manda para vocês, né? E ela é um documento vivo, aberto, como disse o nosso presidente, a gente pretende fazer outras atualizações, porque, né, o Brasil caminha, muda, as demandas se modificam também. Então, eu vou fazer uma leitura, eu vou fazer um comentário muito breve e passar para cada um de vocês fazer opinião como nós combinamos. A Amália contribuir com a gente em relação à reforma política e você, Vitor, em relação à reforma administrativa. Então, o nosso capítulo 1, ou o primeiro eixo, né, do Manifesto Eubiótico para o Brasil, reformas política, administrativa, tributária e previdenciária, pacto federativo. Tem uma introdução bem interessante, que eu gostaria que vocês né, enfim, meditassem sobre esse tema. Considera-se que o Estado Geral do Brasil, que pode ser avaliado por inúmeros indicadores econômicos, sociais, educacionais e ambientais, não demanda propriamente de uma reforma, ainda que ampla, mas um conjunto sistêmico ou integrado de reformas estruturais, cimentadas por um pacto social formal por meio de uma carta-compromisso de longo prazo entre a classe política e os cidadãos, que não possa ser alterado pelos sucessivos governos. A gente entende que falta muito, né? A gente vê nesses últimos anos, essa polarização que a gente vive, um projeto de país, não projetos pessoais, né? Mas algo que haja um compromisso mais do que um mandato, mais do que uma corrente partidária. Em contrapartida, talvez a reforma mais profunda e duradoura, e mais difícil, mas não impossível de ser realizada, porque determinante no novo Brasil, pelo qual seus cidadãos clamam insistentemente, seja a reforma das mentalidades, ou reforma do pensamento, para utilizar a feliz expressão do ensaísta e cientista social Edgar Morin em seus estudos, artigos e conferências em todo o mundo, inclusive em nosso país, e que constitui, inclusive, o título de um de seus livros. Na visão da eubiose, a reforma do pensamento ou das mentalidades é conhecida pela expressão mudança do estado de consciência. Constitui a causa ou chave de todas as mudanças, tanto no próprio indivíduo como no que respeita ao melhoramento formal em todos os setores da atividade humana.
Uma vez que a reforma das mentalidades é um processo de melhoramento individual, que tanto os cidadãos como membros da classe política devem exigir uns aos outros, por amor ao bem comum e cuja motivação reside na visão de mundo e na consciência de cada um, existem reformas formais que devem ser operadas com urgência para que o Brasil deixe de adiar e de comprometer seu futuro, e para que possa se tornar efetivamente o país do futuro, já referido no corpo central desse documento. No que respeita à reforma política, preconiza-se as seguintes ações: instituir o voto distrital misto, algo bem diferente do inaceitável distritão, que na época estava sendo discutido quando a gente elaborou esse documento. Iniciar o processo de participação digital e representatividade em alguns municípios, que atuariam como projeto piloto, estendendo-os gradualmente a mais municípios e estados. Para um governo transparente e comprometido com o melhoramento permanente, seja em nível federal, estadual ou municipal. O e-government dispõe de ferramentas digitais importantes de consulta popular, de participação cidadã, de monitoramento de iniciativas e de outras unidades. Eliminar o subsídio ao financiamento eleitoral de recursos públicos. Essa é a nossa visão, né? Acho que a gente teve uma distorção nos últimos tempos aí. Restringir doações eleitorais a pessoas físicas e devidamente declaradas. Então, a nossa proposta é que não seja recursos, né, do erário, e que haja uma fonte de recursos, é importante, mas advinda de pessoas físicas e não de pessoas jurídicas. Reduzir o número de partidos, de vereadores, de deputados e senadores. Fazer com que projetos nacionais relevantes passem por avaliação por meio de instrumentos de democracia participativa, plebiscito, referendo, iniciativa popular e votos do cidadão pela internet. Em resumo, até para não tomar o tempo e a gente poder ouvir a opinião da Amália sobre esse tema, o ponto que eu pessoalmente considero chave nessa nossa proposta é a instituição do voto distrital misto. A gente discutiu muito a questão, não, voto distrital puro, misto, que é o modelo alemão, né? Talvez até para facilitar a implantação dele, o distrital misto a gente entende que seja mais interessante. O que eu vou falar, enfim, todas as grandes democracias do mundo têm um sistema de voto distrital ou muito parecido. O voto distrital misto, a gente teria deputados federais, né? O nosso parlamento seria composto por parlamentares eleitos no seu distrito, né? Por exemplo, São Bernardo tem 600 mil eleitores, a minha cidade. A gente teria 2 deputados federais, aproximadamente, né? Pelo índice que a gente tem hoje para eleger um deputado federal. E a gente teria uma série de vantagens, né? Quer dizer, o relacionamento, principalmente, eu acho que é a maior vantagem. O deputado federal hoje tem votos no estado inteiro, em qualquer estado do Brasil, e é uma pessoa que às vezes não participa da comunidade, não tem uma proximidade com os seus eleitores, né? E o voto distrital mudaria isso. Em sendo misto, a gente teria metade da Câmara eleita pelo distrito e metade no sistema, vamos dizer assim, pelo Estado todo, né? Permitindo, né, que grandes lideranças pudessem ter votação fora do seu distrito. É interessante que essa discussão quase não existe no Brasil sobre voto distrital, né? Para mim, uma nítida impressão de que o atual Congresso não tem o mínimo interesse de que isso aconteça, né? Mas eu acho que no médio prazo traria um grande benefício para o país em termos de mudar a forma de relação entre o eleitor e seus representantes. Amália, peço aí para você, então, que possa trazer a sua opinião, né, sobre esse tema da reforma política, né? Você que vive a vida pública, né? O que você pode contribuir com a gente? Obrigada pela introdução, pela oportunidade. É um tema bem complexo e que a gente precisa encarar, né? O Brasil parece que tem um pouco de preguiça de encarar temas complexos assim, mas enfim, a gente uma hora precisa parar e levar a sério essas reformas, né? Você falou ali bastante, você tinha falado um pouco antes da reforma da Previdência,
A gente passou por uma reforma da Previdência aqui na Câmara Municipal, que eu tive a oportunidade de votar, e na ocasião eu me posicionei muito assim no sentido de, enquanto a gente tiver um sistema previdenciário que seja intergeracional do jeito que é, a nossa pirâmide demográfica está se invertendo, né? A gente tem hoje uma população tem mais idosos do que crianças. Não vai dar certo, uma hora vai quebrar, quer dizer, já está quebrado na real, né? A gente não quer assumir, mas já está quebrado. Então, não adianta a gente ficar tapando sol com a paneira, fazendo reforma, porque a gente está fazendo só puxadinho, a gente não está consertando o problema, né? E eu acho que na reforma política também, nessas outras questões que você comentou, também passa um pouco por isso. Mas é engraçado quando a gente está de fora da política, a gente tem uma visão, aí às vezes a gente entra e começa a ver a coisa por outros ângulos. Você comentou sobre o financiamento das campanhas eleitorais. Eu também sou contra o financiamento público das campanhas eleitorais. O meu partido, historicamente, é contra, enfim. Só que o que aconteceu ao longo desse período, eu diria de 2016 para cá? Em 2016 era permitido o financiamento por empresas, por pessoas físicas, enfim. E eu acho que o fundão foi criado em 2018, se eu não estou enganado. 2018, cria o fundão, proíbe a doação de empresa, daí passa só a pessoa física. 2020 dificulta ainda mais a doação de pessoa física e aumenta ainda mais o fundão. 2022, enfim, esse processo foi se agravando nesse sentido. E aí um partido como o meu, que tem como princípio ser contra esse uso de recurso público, porque a gente acredita que recurso público deve ser usado para prioridades como saúde, educação e segurança, o Estado não dá conta de fazer o básico, não tem que ficar se metendo a financiar a campanha política, enfim. A gente se vê numa sinuca de bico que você não tem o que fazer, você não consegue mais arrecadar de pessoa física. Eu estou falando de experiência própria, tá? Você não consegue mais arrecadar de pessoa física, porque os caras viram para a gente e falam assim, poxa, mas você tem ali um fundão de não sei quantos bilhões, o teu concorrente tá fazendo uma campanha de 500 mil e você está aqui brigando para tentar conseguir 50 mil fazer a tua campanha. Tipo, você não vai nem se eleger, para com isso. E começa a dificultar até o nosso próprio discurso para arrecadar. E aí, qual que é a sensação que a gente tem? E o Vitor vai poder dizer isso, porque ele estava lá em Brasília quando uma parte disso aconteceu. Qual que é a sensação que a gente tem? Que essas mudanças foram sendo feitas justamente para tirar o nosso partido do jogo, para tirar pessoas como a gente do jogo. Eles não querem alguém que é contra o uso de recurso público, porque, infelizmente, uma boa parte dos políticos declara na campanha 500 mil e 250 mil vai para o bolso dele de alguma forma. Ou dele, ou da família, ele contrata a namorada, a esposa, o marido, para ser o publicitário da campanha dele, paga um salário absurdo e esse dinheiro acaba voltando para o bolso dele. Infelizmente é isso. Ninguém tem coragem de falar, mas é isso que acontece. E aí pessoas como eu, que sou contra o uso de recurso público e que faça uma campanha 100% dentro da lei, sem botar um pezinho para fora, a minha filha falando aqui, a gente acaba sendo prejudicado de todas as formas, né? E eles não querem a gente no jogo, essa é a verdade. Eles não querem, a maior parte dos políticos não querem pessoas sérias participando do jogo. Então, assim, eu continuo sendo contra o financiamento público, mas eu hoje sou favorável, por exemplo, ao financiamento por empresas, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Aí acaba acontecendo, só pode pessoa física, daí 10% da renda da pessoa física, aí o empresário, se ele quiser te doar 100 mil reais, enfim, são tantas complicações que são criadas para você não conseguir, pessoas como eu, né, não conseguirem acessar o recurso privado, que você se vê sem outra alternativa, já não pode empresa, daí limita a doação de pessoa física, enfim. Então, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente do que vocês colocam aí no manifesto em relação a isso, por estar vivendo na prática e vendo, inclusive teve uma das emendas que eles fizeram nessas alterações de financiamento de campanha, que o Belks depois vai poder contar um pouco melhor, mas que eles chamavam de emenda do novo, que era justamente nós éramos os únicos partidos praticamente que buscavam esse tipo de financiamento, e eles estavam tentando de todas as formas nos impedir de fazer, colocar barreiras para que a gente não conseguisse acessar
recursos privados, e aí lá em Brasília ficou conhecida como emenda do Novo, depois o Belks vai poder falar um pouco melhor sobre isso. Então, assim, essa parte do financiamento público, do financiamento de campanha, é um pouco do meu posicionamento, assim, e assim, é legal até chamar todo mundo para reflexão, sabe? De ver essa história, como tudo aconteceu, de ver o quanto o fundão aumentou, e o fundão aumentou não é por acaso, não é por acaso. 80%, 90% dos recursos de financiamento de campanha do fundão são repassados para quem já tem mandato. Isso são dados, eu não estou tirando aqui da minha cabeça, são dados comprovados. Ou seja, eles aumentam o fundão para eles continuarem sendo reeleitos. Essa é a verdade, né? E aí, furar a bolha e pessoas de fora entrarem na política está cada vez mais difícil. Com relação ao distrital misto, eu acho uma proposta bastante interessante, acho que é uma proposta que diminui um pouco o custo da campanha, né? Porque você não precisa, numa campanha de deputado, por exemplo, você não precisa rodar o Paraná, o estado inteiro, você consegue fazer uma campanha mais centralizada, né? Em algum lugar, você fica mais próximo. Concordo com todos os pontos positivos que o Lessa comentou ali, você está mais próximo da população, né? Você conseguir, a população conseguir te acessar de uma forma muito mais próxima. Me preocupa a questão da eleição de ficar restrita a caciques políticos, sabe? Numa eleição geral, como é hoje, pessoas como eu conseguem furar a bolha e buscar um voto ideológico que está espalhado pela cidade inteira e conseguem se eleger, como aconteceu comigo. Num voto distrital, é mais difícil acontecer essas furadas de bolha, como aconteceu comigo. Eu acho que tem uma outra alternativa de proposta para essa questão da eleição, que eu acho bem interessante, que eu não sei se eu vou saber explicar direito aqui, mas eu vou me arriscar. É como se fosse um voto de lista, você vota em 5 pessoas, faz um ranqueamento, minha primeira opção é essa, minha segunda opção é essa, minha terceira opção é essa, e você consegue, de alguma forma, ter o desejo da população ser melhor ouvido, ser mais atendido com esse tipo de votação. Depois eu posso até pesquisar. Aí, minha filha gritando. Depois eu posso pesquisar o nome certinho desse tipo de votação, não sei se o Belk sabe, mas enfim, eu já assisti alguns vídeos falando sobre isso, e aí, assim, o que acontece? Você faz esse ranqueamento, e aí, a tua primeira opção foi eleita, beleza, então o teu segundo voto que vai contar. Enfim, tem uma forma ali que fica muito mais representativo do que realmente a população quer, porque hoje a população não se sente representada 100% pela forma como as cadeiras são distribuídas, né? Acaba acontecendo aquelas distorções, assim, que você vê, pô, o cara fez 50 mil votos, não foi eleito, e está lá no Congresso um cara com 11 mil votos, e todo mundo revoltado, e ninguém entende como que isso pode acontecer. É o nosso sistema hoje, é a forma de distribuição que acontece hoje, mas que a gente sabe que não agrada a população não se sente representada. E esse outro modelo que eu estou comentando, eu acho que é um modelo que consegue diminuir essas distorções e essa baixa representatividade que a população sente em relação às pessoas que estão eleitas, né? O que mais que você comentou aí, Lessa? Você falou do financiamento, você falou do voto, do número de partidos. Reduzir o número de partidos. Essa é outra questão que eu tinha um outro olhar quando estava fora, e depois que eu fui eleita, e estando por um partido pequeno, eu vi o quanto, de novo, né, o jogo é feito para deixar pessoas corretas de fora. Enfim, eu sei que tem partidos pequenos que as pessoas não são tão corretas assim, mas no nosso caso a gente é um partido pequeno com pessoas corretas. E aí o que acontece? Essas cláusulas de barreira que o Vitor colocou ali já. Ai, Vitor, ó, para você um coração. Obrigada. Essas cláusulas de barreira que eles colocam, que é para justamente diminuir o número de partidos, não necessariamente com a mesma intenção que vocês colocaram no Manifesto Eubiótico. Eu entendo que tem que reduzir o número de partido, eu entendo que tem partido hoje que é aberto e funciona só para receber o dinheiro do fundo,
só para ter recurso para manter pessoas que não foram eleitas na diretoria do partido e conseguir manter essa máquina. Mas, por outro lado, tem partidos como o nosso, que é um partido sério, que é um partido correto e que, por conta de uma cláusula de barreira, a gente pode ser que em 2028 a gente não exista mais. Por não conseguir bater essa cláusula de barreira, por ter todas aquelas dificuldades para financiar a campanha que eu já comentei, e aí você acaba com um partido pequeno enfim, de direita, representativo, que agrada muita gente, por conta dessa vontade de diminuir. De novo, né, as cláusulas de barreira são feitas para diminuir o número de partidos, mas não necessariamente com o mesmo intuito que vocês colocaram no manifesto eubiótico, né? Para restringir participações que não necessariamente agradam quem faz parte do jogo hoje. É uma visão diferente quando a gente está de dentro, sabe? E não é assim, pronto, lá, mudou, né? Agora, não é isso. É que a gente começa a ver como que as coisas funcionam na prática, né? E a gente começa a ver o quanto o sistema se protege. E aí a gente está aqui lutando para tentar fazer uma política diferente, fazendo uma política de fato diferente, que o Gabriel, por exemplo, acompanhou meu mandato ao longo dos 4 anos, fazendo uma política de fato diferente e tendo que lutar contra o sistema todos os dias, em todas as eleições e todos os dias do mandato. É complicado, é difícil, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir mudar esse país e que a gente vai ainda ter um Brasil ideal, assim, com o número de partidos que represente a população, que seja o suficiente para representar a população, e com financiamento que não seja de dinheiro público, que a gente mude a cultura, porque aqui no Brasil a gente também tem um problema muito sério cultural, que as pessoas não estão acostumadas a doar para campanha política, para partido político. Então, a gente que busca esse recurso, a gente fica restrito a um nicho muito pequeno de pessoas, né? Porque as pessoas não têm essa cultura, vou dar dinheiro para político, né? As pessoas não têm essa cultura de financiar campanhas políticas como acontece nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, a doação de pessoa física é muito maior, é permitido doação de empresa, as doações começam muito antes, as arrecadações começam muito antes, então você consegue fazer uma pré-campanha, que hoje aqui no Brasil a gente tem uma lei de pré-campanha, por exemplo, talvez fosse outra coisa que precisaria mudar, a gente tem uma lei de pré-campanha que faz de conta que não existe pré-campanha. E aí a gente, você só não pode pedir voto, então você pode pedir apoio, você pode dizer que você vai ser candidato, você pode dizer suas propostas, você só não pode pedir voto. Se pedir voto, aí, meu Deus do céu, aí você, né, cometeu um crime. Na verdade, sim, a gente está tapando sol com a peneira, fazendo de conta que não existe. Aí, as doações para fazer o período de pré-campanha também é um limbo jurídico, não tem nenhuma regulamentação, então a gente fica dependendo da cabeça do juiz. Enfim, tem bastante coisa que eu acho que precisa ser alterada e que a gente precisa encarar de frente, sabe? A gente vai ficar até quando fingindo que não existe pré-campanha? A gente vai ficar até quando fingindo que as regras são alteradas para o bem do Brasil? Não são, infelizmente não são. São para tirar pessoas do jogo político que não participam do sistema. Essa é a verdade. E quando a gente está de dentro, quando a gente está por dentro da política, a gente consegue ver isso de bastidor. E é muito triste e é muito difícil lutar todos os dias contra isso. Mas, enfim, de novo, eu acredito que a gente ainda vai conseguir ter um país melhor, justo, com uma representatividade que nos dê orgulho e que seja possível pessoas de fora, sonhadoras, que querem mudar o Brasil, acessar a política de forma justa, honesta e lutando com igualdade de armas, né? Que hoje isso não acontece. Falei bastante aqui, meu Deus do céu. Tá ótimo, Amália. Muito obrigado aí pela tua participação. Enfim, é interessante, né, a gente poder ouvir, né, você que está de dentro também passou a ter uma visão diferente da coisa, né? Muito importante essa complementação que você traz para a gente aí, né? Enfim, mesmo estando de fora, eu tenho uma percepção parecida, né? Parece que o sistema ele é meio fechado, né? Não quer, ele se protege, né? Contra mudanças, contra
alterações. Então tá joia. Muito obrigado, Amália, pela Imagina, participação, viu? viu, Lécia? Deixa eu só fazer uma complementação, assim. E eu fico super à disposição. Aqui a gente não tem como se aprofundar no tema, mas se algum dia alguém quiser conversar mais sobre isso, por que que você tem essa percepção, o que que aconteceu, entre em contato comigo, me chame, venham me visitar, que vai ser um prazer, assim, a gente bater um papo sobre isso e aprofundar mais essa questão, né? Estou falando uma percepção meio geral, assim, porque é o que dá para fazer no tempo que a gente tem aqui também. Obrigada. Tranquilo, eu que Viu, Lessa? agradeço. Se tudo der certo, Aproveitando que a Amália teremos. falou. Oi, diga, Gabriel. Não, eu só ia fazer uma sugestão aqui, aproveitando que a Amália falou, como o tempo que o Morivaldo até falou que vai ser curto no final, a gente pode colocar o e-mail da COGEP ali, e as pessoas que desejarem podem enviar os e-mails, e a gente pode direcionar tanto para a Amália quanto para o Vitor, né, depois, para que depois a gente possa dar um retorno em relação a isso, né, ou a futuro, num próximo evento também. Mas se você, ou eu coloco, ou o Morivaldo pode colocar ali o e-mail, e aí a gente pode encaminhar para ela depois. Se Então, você tem, Gabriel, agradeço, por favor, coloque sim, por gentileza. muito bem, vamos Ok. continuar. Vitor, vamos lá, vamos falar um pouquinho de reforma administrativa, que é o segundo tema aí da noite, né? Então, o que que a gente tem, o que que nós elaboramos, né, no manifesto? Então, da reforma administrativa, simplificar a máquina política de administração pública em todos os níveis, face à estrutura de custos bilionária, a qual drena anualmente recursos fundamentais para investimentos públicos e o bem-estar dos cidadãos, mediante implantação de um sistema de gestão com base em produtividade, com comprometimento e uso eficaz de metadados. Reduzir o número de ministérios para no máximo 14, criar um Banco Nacional de Voluntários para consulta de gestores públicos de todas as esferas de governo, no qual os cidadãos brasileiros poderão cadastrar seus currículos de carga horária disponível para a prestação de serviços voluntários das diversas naturezas, conforme suas competências. Limitar a remuneração do servidor público, executivo, legislativo e judiciário ao teto constitucional. Parece que é difícil, né? Não sei, precisa vir uma entidade de fora para conseguir isso. Limitar benefícios indiretos, descontar os valores pagos, a maior retroatividade e punir gestores que não estiverem em conformidade com esta regra. Extinguir o auxílio moradia, auxílio transporte e outros subsídios de função habituais para os parlamentares, magistrados e membros do Ministério Público. O Estado arcará apenas com as despesas de hospedagem, transporte e alimentação quando necessárias, ao exercício de suas funções fora das suas jurisdições. Diminuir a quantidade de cargos comissionados de livre provimento, exigindo, em diversos casos, formação técnica e experiência comprovada. Ampliação de participações público-privadas, as PPPs, para saneamento, saúde, educação, infraestrutura, agro, tecnologia e inovação. Aprimorar a gestão pública de forma sistêmica, buscando, quando couber, a incorporação de metodologias gerenciais consagradas, como implementação de sistemas de gestão de qualidade nos serviços públicos, com base nas normas ISO, por exemplo. Qual que é a tua visão, Vitor? Bom, Lessa, acho que antes de entrar na pauta de reforma administrativa, como a Amália me trouxe aqui para a discussão da reforma política, eu vou fazer muito breves comentários aqui ao tema. Ela falou do fundão, né? Assim, eu brinco que o fundão é o melhor investimento do Brasil. Assim, em 2018 ele foi de 1,7 bilhão, em 2024 ele já estava em quase 5. Assim, então a gente teve um aumento de 3 vezes em 6 anos. Se alguém me disser como investir nesse fundo, é o papel que eu quero comprar, cara, porque é uma rentabilidade aí, né, com muitas aspas, incomparável com o crescimento econômico de quem está empreendendo no mercado. Assim, o pessoal gasta o dinheiro suado do nosso trabalho para fazer campanha e depois de 45 dias o dinheiro foi torrado aí. Enquanto isso, quem está trabalhando no mercado, querendo acumular riqueza, vai demorar bem mais tempo para conseguir triplicar aí seu patrimônio, né? Do outro lado, né, a Mária trouxe também a questão de como o fundão impede que lideranças novas e a renovação aconteça, mas acho que o buraco é bem mais embaixo, assim, né? Quando você fala de reforma política, a cláusula de barreira para os partidos é positiva na redução dos partidos,
mas aquela barreira de 10% para a cauda, né, para quem está pegando a sobra no sistema proporcional, impede também que muita gente que está começando na vida pública consiga acessar o cargo que, tecnicamente, até foi eleito, né? A gente mesmo perdeu um deputado, federal por causa disso, nas últimas eleições. A gente teve quase 300 mil votos em um deputado. Eu digo a gente porque eu trabalho também no Novo, né? Então, só para esclarecer aí para o pessoal enfim, não ficou claro pela posição ali no Instituto. O Instituto é o Instituto de Apoio à atuação do Partido Novo, então quando eu digo a gente, é porque a chapa do Novo do Rio Grande do Sul teve um deputado que teve quase 300 mil votos. Segundo colocado da chapa teria direito a entrar, né, mas não bateu os 20% de desempenho individual, ficou de fora, entrou uma pessoa do Centrão ali para compor a bancada gaúcha, né? Enfim, o povo gaúcho não escolheu essa pessoa, escolheu o nosso candidato, mas as nossas ideias, né, nossa legenda, mas enfim, essas regras impedem muito a renovação. E o último comentário que eu ia fazer, e que acho que vale a pena ser levado para um outro fórum de discussão, são as emendas parlamentares, né, e os impactos na política local que elas geram. Assim, toda a estrutura orçamentária criada pelas emendas parlamentares depois da entrada aí da última gestão no poder e da reforma constitucional, que ampliou o percentual do valor da emenda, né, do orçamento público destinado a emendas para cada parlamentar, bem como o orçamento secreto, fez com que o volume de recursos disponíveis pelo poder público, pelo erário, né, para uso discricionário diminuísse substancialmente, assim, né? Eu lembro que no ano que eu me aprofundei nisso, era cerca de um quinto do orçamento disponível, que é muito baixo já, ele iria para as emendas parlamentares, enfim, então era muito dinheiro, assim, né? E hoje o que acontece é que os deputados de regiões acabam confiscando os apoios políticos locais, porque eles são os responsáveis por garantir os investimentos muitas vezes necessários, né? Aquela ponte que precisa ser reconstruída, pavimentação de uma estrada vicinal que precisa ser feita, construção de um hospital, reforma de uma escola, depende das emendas parlamentares. Tem município que não tem orçamento para se sustentar, né? Depende de emenda parlamentar para pagar salário. Então, é, a estrutura orçamentária com as emendas parlamentares colocou também a população brasileira quase que de volta refém de coronéis regionais, assim. Então, é uma coisa que a gente precisa enfrentar, a estrutura do orçamento público, né? E vou até aproveitar esse gancho, Lessa, para falar sobre a reforma administrativa, porque a fala do Leonardo no começo do nosso encontro, né, falando que houve uma atualização do Manifesto Eubiótico em razão da superação de alguns temas e da atualização, né, do debate público. Cara, seria uma felicidade poder chegar aqui e dizer que a fala que eu fiz há 3 anos está superada, a gente conseguiu implementar tudo aquilo que era preciso para que a administração pública brasileira fosse uma administração moderna, equiparada aos países de primeiro mundo. O problema é que na prática, a agenda andou muito pouco de lá para cá, né? Eu lembro que na época eu comecei a minha fala mostrando um pouco da estrutura do orçamento e como que 95%, 96% na época do orçamento da União, ele já era engessado, né? Os gastos já estavam comprometidos. A gente estava falando de folha salarial, estava falando de benefícios previdenciários, a gente estava falando de despesas com manutenção, né, da saúde, da educação, da segurança pública e como de fato uma mudança de gestão, mudança do presidente, no fim do dia impactaria pouco as escolhas possíveis, porque só 5% poderiam ser discricionariamente alocados aí ano a ano, e na prática, como existe o crescimento é, orgânico das despesas, né, existem os reajustes e tudo, na prática a gente estava se encaminhando para um cenário de shutdown administrativo, né, em alguns anos. E na época até a defesa, né, que estava vigente era que a gente devia sair desse momento fazendo revisões da estrutura administrativa, né, o famoso corte na carne. E pessoalmente eu apoio muito essa visão, né? Acho que de fato o Estado brasileiro, você pega qualquer pesquisa aí, mostra que a gente gasta muito para o nosso nível de desenvolvimento. A gente está abaixo da linha de tendência quando a gente olha países desenvolvidos, enfim, quando compara arrecadação e índice de desenvolvimento humano. E hoje o que a gente vê, na verdade, é uma mudança da postura das instituições brasileiras que passaram a querer mexer nesse cenário, fazendo o aumento da dívida, né? Na verdade, a flexibilização das regras fiscais levou ao aumento da dívida, levou à descredibilização da nossa moeda e levou o cenário de déficits recorrentes, né? Então, o caminho que a gente vem trilhando, na minha visão, é um caminho que
que não parece ser bem sucedido, assim, parece que vai nos levar a um cenário econômico um pouco caótico nos próximos anos. E então, nesse sentido, né, quando eu estava lendo o Manifesto Biótico aqui para poder me preparar para o nosso encontro, eu pessoalmente fiquei muito feliz assim em ver que várias das coisas que eu penso estão refletidas ali, né, como o desinchaço da máquina pública, a solução para aprimoramento da qualidade dos serviços públicos por meio das parcerias público-privadas, e no fim do dia tudo isso se reflete na necessidade da gente repensar o Estado brasileiro e as escolhas, né, que foram feitas pelos nossos governantes ao longo dos últimos anos na estrutura do Estado brasileiro. Já adianto que isso é um grande desafio, né? Assim, o Brasil passou por três reformas administrativas ao longo da sua curta história, né? É, enquanto Estado moderno, digamos assim, enquanto sociedade independente e não ditatorial, né? Enfim, mas acho que a primeira reforma foi uma reforma muito antiga, lá dos anos 30 da era Vargas, em que a gente praticamente aderiu ao modelo weberiano de burocracia, né? Então colocou lá a regra do concurso público para acessar o Estado, o Estado e o governo passaram a ser vistos como coisas um pouco diferentes, menos diferentes do que eu gostaria, mas mais diferentes, né? A gente teve uma certa institucionalização da atividade do Estado. A gente teve uma segunda reforma administrativa, foi uma reforma organizacional, né? Enfim, com o Decreto-Lei 267, que criou as estruturas da administração pública, ou formalizou elas pelo menos, né? Criou a ideia de administração direta e indireta, criou a ideia de autarquia, empresas estatais e administração direta, enfim. E ao longo do tempo a gente acabou aderindo também a um movimento que aconteceu principalmente na Europa, nos Estados Unidos, que foi o New Public Management, e implementou um modelo gerencial de administração pública, prezando muito pela eficiência, né? Então, a eficiência lá nos anos 90 entrou na Constituição como um princípio constitucional, e aí a gente criou novas estruturas administrativas, né? Agências reguladoras, a gente pela primeira vez, assim, num cenário um pouco mais atual, fez uma desestatização ampla da economia, né? Fez a privatização de algumas empresas, aderiu a um movimento ainda muito tímido, mas de abertura comercial, né? Integração às cadeias globais de valor, e pela primeira vez a gente também entendeu que era preciso descentralizar a administração pública, fortalecer um pouco a ideia das gestões municipais, estaduais, e incluir na prestação de serviços públicos o segundo e o terceiro setor, né? Então você pega a lei de concessões, apesar de ser um modelo de prestação muito antigo, né? Remete lá às grandes navegações, talvez, o financiamento público de expedições privadas, algum arranjo de venture, de joint venture entre Estado e iniciativa privada, mas enfim, só foi formalizado, talvez, num modelo mais estruturado e burocrático, com transparência e previsão legal, na lei de concessões de 95, né? Então, você vê que essa é uma inovação razoavelmente recente, né, na nossa história aí de 30 anos, né? E também teve a criação do terceiro setor com uma prestação em parceria com o poder público, com toda a estrutura de OSs, né, e de OCIPs. E, por fim, então, um momento um pouco mais recente, a gente teve a reforma administrativa com cunho fiscal, assim, fiscalista, né, de garantir uma maior sobriedade no uso dos recursos públicos, a lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, algumas reformas, não necessariamente administrativas, mas visando encurtar ali o gasto público. Acho que as reformas da Previdência das últimas 2 décadas têm um pouco essa visão, né? A reforma da Previdência do setor público, com toda certeza, né? Tem essa visão de reformar o Estado para direcionar melhor os recursos públicos. Mas, na prática, quando a gente pega a lupa e vai olhar para o cenário brasileiro, a verdade é que a gente ainda está enfrentando desafios básicos da primeira reforma administrativa, né? Assim, muitos municípios brasileiros não têm capacidade institucional, assim, não tem histórico, não tem processo documentado, né? As pessoas que trabalham nesses municípios são, na sua maioria, comissionados, então a troca de mandato gera a troca quase do time completo ali da prefeitura, não tem burocracia, por assim dizer, né? Então, o que eu quero dizer com isso é, toda reforma administrativa, ela demora para ser implementada, né? Você tem um desafio normativo, que é passar a lei, mas depois disso você tem um desafio operacional, um desafio cultural, né? As pessoas têm que aderir a essa visão de mundo. E entendo eu que muito do debate brasileiro hoje, marcado por essa grande polarização, faz com que a gente não consiga avançar para a parte operacional e cultural, né? Assim, acho que
né, desde a última vez que falei com vocês, o que a gente conseguiu avançar, que eu me lembrei aqui, foi conseguimos aprovar uma nova lei de concursos públicos, que tem singelas modernizações, né? A possibilidade de realização de concursos por meio digital, que era algo que já acontecia com o Enem, mas tinha uma grande restrição para o concurso público, a possibilidade de fazer um período de teste, ainda como uma fase do concurso público, que é algo super comum na iniciativa privada, né? Ali um programa de trainee, por assim dizer, para que a pessoa possa desempenhar as funções, mas coisas que já são consolidadas na administração privada há décadas, né? E no setor público foi pequeníssimo avanço nos últimos anos, né? A gente teve o concurso unificado, tem um movimento de digitalização do governo, com a lei do governo digital, com o gov.br, e agora o STF acabou autorizando o uso da CLT dentro do setor público, mas até onde me consta, nenhum ente público adotou esse modelo ainda, né? Assim, tem de antes, né? Quando foi feito isso lá nos anos 90, mas não teve nenhuma inovação agora, uma implementação agora, né? Então, a verdade é que a gente enfrenta grandes desafios, assim, né? A gente teve um agravamento das diferenças de capacidade institucional. A gente tem municípios que têm baixíssima capacidade institucional e, ao mesmo tempo, detêm quase a titularidade de quase todos os serviços públicos. É eles que têm a titularidade sobre o saneamento básico, coleta de lixo, limpeza, das vias, né? Varrição. É eles que têm a titularidade sobre o ensino básico, é eles que têm a titularidade da atenção primária na saúde, é eles que têm a titularidade dos principais serviços de assistência social, por outro lado, eles são uma estrutura administrativa com menos capacidade, assim, né? E isso, na minha visão, mais uma vez trazendo um tema conexo aqui, tal qual a reforma do orçamento, é a reforma do Pacto Federativo, assim, a gente precisa repensar que decisão de país a gente quer ter, né? A gente quer descentralizar, levando capacidade institucional e dinheiro também para a ponta, levando uma democracia mais participativa, ou a gente quer manter o modelo quase unitário de federação, por assim dizer, que a gente tem, em que a União detém fortes poderes, né, sobre os demais entes, enfim. É algo que é correlato aqui à ideia da reforma administrativa, mas que, quando a gente começa a enfrentar os desafios da gestão, a gente começa a se pensar, né? De toda forma, gente, acho que tem muito para ser feito, assim, né? A gente costuma dividir ali a reforma administrativa pelo menos em três eixos, acho que aqui eu uso as palavras do professor Fernando Coelho, né? Diz que a gente tem que melhorar a gestão de pessoas, tem que melhorar a organização do Estado, né? A estrutura da administração, e tem que melhorar os processos e a digitalização do Estado, né? Então, até o comentário do Gabriel aqui, né? Falando que atualmente a tecnologia evoluiu para que todo mundo possa ser ouvido, e de fato tem modelos digitais de consulta que até já são implementados, mas tem uma baixa adesão, mas que precisariam ser muito mais utilizados, né, na hora de tomada de decisão aí pelos agentes públicos. Na parte de pessoal, acho que os principais desafios que eu queria compartilhar aqui com vocês, a avaliação de desempenho. Acho que o Lessa trouxe isso e o manifesto trata disso, e acho que isso é também, né, algo que é comum dos modelos de gestão do setor privado há décadas, não é uma grande inovação. Acho que aqui o grande desafio é como implementar sem gerar distorções no setor público. No setor público, você costuma ter mais de uma avaliação de desempenho por ano dentro dos órgãos. Então, você tem avaliação de desempenho, muitas vezes para fins de gratificação, avaliação de desempenho para fins de estágio probatório, avaliação de desempenho para modelo de gestão mesmo, para gestão para resultado. E, enfim, nenhuma delas, naturalmente, é bem feita. Assim, a avaliação de desempenho demanda gestão do time de gente de gestão, demanda tempo, demanda método. Quando você tem uma mudança de foco aí, é difícil dela ser bem executada. O segundo problema, que é muito grave na administração, é que, diferente do setor privado, em que a carreira ela é em ascendência, né? No setor público, muitas vezes a carreira, você progride na carreira, mas você não assume cargo de liderança, né? Não é uma carreira em Y. Você está avançando na tua carreira, muitas vezes até quase que por tempo de serviço, só por atingir aquilo que é previsto na lei da carreira, né? Algum nível de capacitação, enfim, avaliações positivas nas avaliações de desempenho, mas você não assumiu novas funções, não assumiu cargo de liderança, e aí, no fim das contas, você tem um cargo super alto, você tem uma remuneração super alta, mas você não necessariamente está ocupando uma posição de liderança. Mais E na 5 minutos. prática, perfeito, Morival, estou super acabando aqui. E daí, no fim das contas, na prática, como a liderança política muda a cada ciclo, é comum na iniciativa pública você ter a mudança das lideranças técnicas também, né, nas diretorias e tudo.
E aí você cria um desincentivo muito grande, assim, a um servidor avaliar mal o outro servidor, porque talvez no próximo ciclo quem foi mal avaliado é quem vai estar avaliando, né? E isso, de alguma forma, gera um incentivo perverso. E hoje você tem mais de 98% dos servidores da União com nota 10 na avaliação de desempenho. Isso, acho que, enfim, né, para todos nós que trabalhamos no setor privado, sabemos que é impossível, assim, você ter uma instituição com 98% das pessoas com avaliação de desempenho 10. Tem lá a distribuição clássica do Jack Welch, dos 20, 70, 10. Acho que no setor público, com mais de 1.200.000 servidores, definitivamente não seria diferente, né? Isso leva à necessidade de revisão de carreiras. No Brasil, a gente tem mais de 300 carreiras só na União. Isso gera uma dificuldade, uma complexidade de gestão, impede que as pessoas migrem de ministérios, impede essa conexão, nessa troca de experiências. A gente tem que melhorar a estrutura de salários. Hoje, a bonificação, entre aspas, por resultado, pesa muito na estrutura salarial de várias carreiras. Então, é mais um desincentivo a uma avaliação negativa. A gente precisa enfrentar a regulação de temporários. A gente precisa. Muitos estados, né, e municípios dependem de temporários, principalmente na educação. Então, a gente precisa melhor regulamentar. O tempo dos temporários tem que deixar de ser 2 anos, talvez subir. Ou a gente tem que enfrentar o desafio de fazer servidores efetivos sem estabilidade, né? Servidores efetivos por tempo indeterminado para aquelas carreiras que não sejam típicas de Estado, e a pessoa passa num concurso, trabalha o tempo que for necessário na vaga até ela, enfim, até se aposentar eventualmente, mas sem a figura da estabilidade, podendo estar suscetível às avaliações de desempenho, né? Um aprimoramento da qualificação dos comissionados, e aqui acho que é uma proposta que até a gente fez quando eu estava lá na Câmara, foi o processo de pré-seleção, para que quem está ocupando cargo de diretoria passe por um processo de seleção, um edital público, tem que comprovar a qualificação para poder assumir esse cargo de liderança e gestão no poder público. Por fim, né, o combate aos supersalários, aos privilégios, aos penduricalhos, enfim, geram essas distorções que a gente costuma ver aí nos jornais. E acho que aqui, fazendo uma brevíssima ponderação, isso é muito comum na União, muito comum, mais comum ainda no Judiciário, mas é bem pouco comum nos servidores municipais, né? Acho que tem uma escada aí. Quando vem da União para o município, os salários ficam muito baixos. A gente tem lá o número de que, se eu não me engano, 75% dos servidores do Brasil ganham até R$ 3.000, né? Então, quando a gente fala aqui de combater supersalário, a gente está falando muito do judiciário federal e muito pouco do enfermeiro, muito pouco do professor. Essas carreiras costumam ter salários parelhos com o mercado, né? Numa visão de reforma da organização, a gente precisa rever o Decreto-Lei 200, né? A gente tem que reforçar a lei das estatais, é preciso repensar a estrutura das autarquias, o modelo de controle externo também sobre essas instituições, né? Se faz sentido ter tribunais de contas, como que eles devem atuar, os limites institucionais. A gente tem que repensar os modelos de contratualização para o serviço público, então, parcerias público-privadas, modelos de parceria da Lei 11.079, da Lei 13.019. A gente tem que enfim, entender melhor como que a gente gera mais transparência e uma melhor estrutura de incentivos para resultado nesses contratos. E, por fim, acho que os processos do poder público têm que ser repensados. A gente tem que simplificar, né? É muito difícil para o cidadão obter as autorizações que ele precisa para construir, para emitir alvará, para emitir um documento, muitas vezes. Processos em municípios pequenos dificilmente são digitalizados, né? Teve um avanço grande com o GovBR, mas isso não esgota os desafios da gestão. E, enfim, né, acho que reforçando aqui que quando eu li o manifesto eubiótico, eu vi vários desses pontos constantes ali, e acho que o viés, né, que é trazido, um viés de eficiência, um viés de desinchar a máquina pública, trazer visão de resultado, meritocracia, é algo que a gente vê no cenário externo, né, vê em outros países, e que funciona, né, funciona na construção de estados que geram serviços públicos de qualidade, né? E aí, uma última provocação que eu deixo é a importância da gente tratar a reforma administrativa incorporando o judiciário e o legislativo. Via de regra, a gente esquece deles, a gente fala que a gente tem que reformar a administração, o executivo, e esquece o judiciário e o legislativo, mas eles são muito caros, né? Acho que, se não me engano, são os mais ou segundos mais caros do mundo, assim, e eles não entregam o que a gente espera, não entregam estabilidade social, não entregam decisões qualificadas, não entregam debates públicos de qualidade, não entregam decisões a tempo. Então, a gente precisa também fazer uma ampla discussão sobre qual Estado que a gente quer, considerando todos os poderes. Bom, pessoal, acho que eu não vou tomar mais do tempo, falei bastante aqui, mas fico super aberto aí para perguntas e aprofundar em temas que vocês achem interessantes também. Perfeito. Muito bem aproveitado o tempo, tanto da
a Malha quanto o Vitor. Obrigado pela colaboração de vocês, né, com relação a isso. E, assim, nós temos aqui algumas perguntas, alguns comentários, né, que, se for possível, a Malha, ela ainda está conosco, não é isso? E o Vitor também. E eu vou só dar uma passada rápida aqui no chat, né? Aqui muitas pessoas cumprimentando, deram uma boa noite aqui. O que mais? A Gil falando sobre, né, a lembrança da fala do professor sobre a democracia, feita pelo Gabriel. Deixa eu ver aqui. Aqui tem o Vitor, né, Vitor? Você colocou aqui uma explicação ilustrada do modelo de votação exposto pela Malha, tá certo? Isso. Fica aí Morival, você até me permite uma parte, esse modelo é um modelo muito interessante, né? Um modelo que já é adotado pela Prefeitura de Nova York e é como o Oscar escolhe o melhor filme do ano também. E aí tem uma demonstração ilustrada de como ele funciona. A Mari explicou, né? Você ranqueia quem você quer de primeiro ao último ali das suas preferências, e aí ele tem um jeito de selecionar quem tem o maior gosto de todo mundo, seja não necessariamente o primeiro colocado, mas quem as pessoas em média gostam mais, assim, é bem interessante. Ah, muito bom, muito bom. Tá ali um link, não é? Para quem quiser baixar ali ou ter acesso, né? A essa explicação, muito bom. Obrigado aí. Outros comentários. A própria Amália comentou aqui, olha, boa noite. Me ajudem a trazer o Vitor, viu? Para trabalhar comigo. E, ok, gente, buscando aqui, a gente vai tentar encerrar um pouquinho, né? Ali em torno das 10 horas, um pouquinho mais. Então, eu vou ler aqui rapidamente. O Gabriel, ele disponibilizou aqui o e-mail da COGEP, né, aqui no chat. Eu não sei se vocês todos sabem como acessar o chat lateral ali, né? Então, tem ali o e-mail. Caso tenha alguma solicitação ou queira comunicar com os nossos convidados, né, fiquem à vontade para nos contactar através desse e-mail aí. Obrigado, viu, Gabriel? E aqui já temos algumas perguntas ou comentários aqui. O Ícaro Canissali, tá certo, Ícaro? É esse pronúncia, né? Ele fez aqui um comentário e uma pergunta aqui, que eu vou ler rapidamente aqui. O problema do financiamento de campanha por empresas não é que as empresas buscarão seus interesses particulares, mas que o seu poder financeiro coloca esse interesse em grande privilégio em relação aos interesses dos eleitores. O financiamento por pessoa física tem o mesmo problema. Os bilionários conseguirão privilegiar seus interesses na eleição em detrimento ao dos eleitores. O financiamento público resolve esse problema. E considerando que a eleição é uma utilidade pública, tratar o financiamento eleitoral com recursos públicos como um desperdício de dinheiro é, portanto, um erro. Se hoje o valor do fundo eleitoral está alto, isso não é justificativo para extingui-lo, mas para aprimorá-lo, reduzindo a um patamar que permita a realização de campanhas e dificulte os abusos. Então, o Ícaro ele faz aqui, ó, considerando o que eu escrevi acima, eu pergunto, como evitar que os interesses particulares de empresas endinheirados e pessoas físicas super ricas não privilegiem os seus interesses eleitorais em relação aos interesses eleitorais do resto da população que não consegue financiar campanhas políticas? Também pergunto, sabendo que a eleição é de utilidade pública, por que um financiamento público com os valores não exacerbados seria considerado ruim? Eu abro aqui para Vitor e Amália, quem? Morival, eu creio que a Amália já teve que sair, ela mandou uma mensagem aqui em cima. Ok. Vou me aventurar fazendo a resposta a essa pergunta. Mais uma vez, eu nunca concorri, então não sei dos desafios práticos como a Amália conhece, mas na minha visão, Ícaro, eu acho que algo que a gente precisa amadurecer dentro da nossa cultura política é que fazer campanha custa dinheiro. E custa muito dinheiro, na verdade. E se você olha para democracias mais estruturadas, Estados Unidos, Europa, França, Alemanha, enfim, eles têm estruturas de financiamento da política, né, das campanhas políticas
entendendo que a construção de ideias é um valor para a sociedade, né? Construir a cultura é construir o futuro, construir a política é conseguir moldar os rumos da nação, e isso faz com que as pessoas aloquem recursos próprios e, enfim, para essa atividade. Meu ponto principal aqui é, não tem muito como você não usar dinheiro. Então a gente está discutindo na mão de quem, entre aspas, a gente quer ficar. A gente quer ficar na mão de um cacique político que está lá porque ele tem uma licença pública para agir, só ele tem a legenda, não tem nada que você possa fazer, ele usa da violência para constranger os pares políticos, ele detém quase que no cabresto todos os deputados, e se você não for corruptível, você não consegue entrar nesse grupo. Ou a gente já entende que pequenos empresários unidos conseguem fazer uma campanha de baixo custo, com um potencial de sucesso, e conseguem, enfim, financiar suas ideias dentro de um debate mais amplo da política. Assim, eu, pessoalmente, acho que a romantização do fundo eleitoral, ela acabou acontecendo no Brasil, né? Mas se você olha para a prática, você não vê isso acontecendo. Assim, você vê que candidaturas de mulheres, candidaturas de minorias, de modo geral, não recebem recursos, ao ponto de a gente ter que criar cotas, né, para pessoas negras garantirem recursos para poder concorrer. E quando a gente vê as pessoas com já mandato, a Mária trouxe até um número, eu não lembro de cabeça, mas eles recebem 80, sei lá, 60, 80% dos valores do fundo eleitoral. Então, pensando na possibilidade de novas candidaturas, é que eu entendo que você ter a possibilidade de mobilizar pessoas ao seu redor, empresários ao seu redor, que entendem as dificuldades com skin in the game ali da tua região, para financiar a defesa das suas ideias no debate público, ainda gera mais permeabilidade, ainda gera mais possibilidade de diversidade no debate público do que você ser refém de um cacique político que tá lá muitas vezes porque a família dele é política há 30 anos, assim, sabe? Perfeito. Obrigado, Vitor. Mais uma pergunta aqui que a gente tem é do Gabriel. Ele diz assim: considerando que atualmente a tecnologia evoluiu para que todos possam ser ouvidos e se autorrepresentar, como, por exemplo. Espera aí, só um minutinho que subiu aqui. Atualmente, a tecnologia evoluiu para que todos possam ser ouvidos e se autorrepresentar, como, por exemplo, através de votações online. Não seria o caso de pensar em um modelo híbrido, com as decisões sendo feitas por representantes eleitos e por manifestação direta da população? Né, uma breve resposta, por favor, Vitor. Perfeito. Desculpa, às vezes eu me empolgo e acabo falando demais. Mas eu acho que sim, acho que já existem iniciativas para isso. Se você entrar no site da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, já é possível votar no apoio ou não das iniciativas que estão sendo propostas lá, né, das proposições legislativas. Acho que a gente podia ter uma política um pouco mais ampla disso, usar o GovBR para fazer consultas mais constantes sobre decisões importantes do país. O nível de digitalização no Brasil é super alto, assim, o nível de uso de smartphones também. Então, pelo menos para ter uma oitiva aí, né, da população e testar, né? Se a gente conseguir chegar num cenário em que boa parte da população de fato vota, tem consciência, quer participar, acho que é possível até pensar em um mecanismo de isso contar como um voto ou um percentual de votos dentro do Congresso ou coisas do tipo. Acho que a gente tem mecanismos sim, acho que falta a vontade das autoridades distantes que estão lá ilhadas em Brasília em ouvir as pessoas que estão vivendo as suas vidas no resto do país aí. Ok, mais uma vez, obrigado, Vitor. É, eu tenho aqui uma inserção, acho que na pergunta, acho que é isso, do Alexandre Foschini, né? Penso nesse caminho também, abrindo um caminho para a democracia participativa em substituição à democracia representativa. É um comentário, né? Tem também aqui um comentário do Sidney Augusto. Ele diz: a administração pública tem que ser pautada por meritocracia e não por apadrinhamento, além de ter que enxugar a máquina, onde em vários setores a corrupção ainda predomina. E o Pedro ele faz uma pergunta também sobre a modernização do setor público. A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes é uma ótima iniciativa, mas ainda não tem força de lei, sendo apenas uma recomendação. Na sua visão,
as chances de ela se tornar uma política pública efetiva dentro da reforma política e administrativa? É, eu entendo que, enfim, acho que a pergunta foi ótima. Acho que o movimento de cidades inteligentes é um movimento que ganhou muita força ao longo dos últimos anos, né? A gente pensa em Smart Cities, já tem cidades implantando lá o tal do Smart Grid, né? Que é a integração de todos os serviços públicos por quase uma rede neural que funciona pela linha de iluminação pública. É, entendo eu que é um movimento de crescência, tem eventos grandes sobre Smart Cities no país, em Curitiba acho que é o maior deles. Acho que o problema do Brasil são as desigualdades, né? Falar de Smart Cities em Curitiba, em São Paulo, é razoavelmente simples, assim, tem dinheiro, tem infraestrutura, tem tudo. Falar de Smart Cities em cidades muito pequenas ou no interior é mais complicado, assim. De toda forma, é um movimento que eu vejo ganhando muita força e que eu acho que tem, de fato, chance, sim, de avançar ao longo dos próximos anos. Ok, Vitor, muito obrigado, então, mais uma vez. Gente, é isso, né? Assim, a gente não tem muito espaço, nós já estamos em 22 horas e 6 minutos, né? Eu pretendia cumprir o horário das 22 aí, e até pelo bem de todos aí, né? Pra- pra- mas só vendo aqui rapidamente, né? Temos aqui um comentário que vivemos no século, o Sidney Augusto, vivemos no século XXI como a burocracia do século XIX. Eu vi aqui a hora que a malha saiu, não tinha visto antes. A Gil está parabenizando a equipe da COGEP pelo evento. O Gilberto Catira, lembrando que a proibição do financiamento por empresas não está em lei, foi uma resolução do STF, até hoje ninguém teve interesse em mexer nisso. E se não mexer é porque está bom para os políticos. E a Cristina faz aqui um desabafo, né? E sem ética fica difícil grandes mudanças, principalmente em um Estado democrático relativo. Bom, eu vou partir para o encerramento e aí eu vou pedir depois uma consideração, né, rápida também de cada um de vocês, tá certo? Eu agradeço muito, tá, a participação de vocês que fizeram a pergunta. Eu sei que muitos outros certamente teriam muito mais também para indagar e para participar, mas eu imagino que vocês compreendem, né, que o tempo, né, é restrito, né, e então resta-me aqui só agradecer a vocês aí pela atenção de todos aí. Muito bem. Então eu vou agora, né, passar a palavra para o Vitor mais uma vez, tá bom, Vitor? Para que seja feito aí as suas considerações finais e desde já agradecendo muito aí, tá bom? O Vitor está online com a gente? Acho que travou, Mori. Né? Eu vou pedir então para o Fernando Lessa fazer algum comentário, Lessa, por gentileza. Eu passo a palavra depois, em seguida, para o Vitor e a gente faz o nosso fechamento com o nosso presidente, tá bom? A joia, Mori. Bom, foi muito bom, né? Você vê, é interessante. A gente discutiu muitas questões para elaborar o manifesto, mas numa conversa, né, com duas pessoas experientes, a gente vê o quanto que dá para melhorar, né? Então, para mim foi bastante interessante ouvir a opinião da Malha e do Vitor em uma série aí de pontos, né? Principalmente na questão da reforma política. Quem está por dentro sentindo como é que é a coisa, né? Então, né, surge já uma ideia assim, de um próximo desafio, numa próxima atualização. Talvez esse grupo de políticos, de pessoas da área pública, estão ao nosso alcance, né, serem consultados, a gente possa interagir mais, né, numa próxima atualização do manifesto. Então, eu achei que foi muito legal em função disso. Agradeço de novo a Amália, o Vitor, né, o esforço aí do Gabriel para trazê-los. Agradeço o nosso presidente e a todos que estiveram participando até agora, né? Muito obrigado. Viu, Mori? Lessa, Perfeito. Oi, Gabriel. Ô, Lessa, obrigado. Obrigado. Gabriel, pode falar. só um comentário rápido aqui. O Vitor falou que acabou caindo a conexão dele lá em São Paulo, que começou a chover muito forte Sim. e ele está tentando se conectar aqui Voltei, pelo pessoal. celular. Ah, ele Que aí, ó. bom. Tava falando nele. Ô, Vitor, caiu aí? Tropeçou?
São Paulo é uma cidade engraçada. Começa a chover, acaba a luz, acaba a internet. E é a maior da América Latina, né? Enfim, os desafios de gestão aí que existem na cidade. É complicado, realmente. Tá bom, eu agradeço o Lessa pelas palavras finais dele, né? Eu peço para o Vitor também que faça suas considerações finais brevemente. E eu agradeço mais uma vez, né, pela colaboração de todos aí com o tempo, né? Que, embora a gente já esteja passado 11 minutos, mas acho que está dentro de uma tolerância boa. Eu agradeço muito. Bom, pessoal, só reitero os agradecimentos em poder participar aqui do fórum de vocês e dizer que tenho uma grande admiração por todos vocês, né, que fazem parte de um movimento da sociedade civil, que pensam em desenvolvimento, acho que tanto a nível pessoal quanto a nível de nação, nível de o que a gente tem que fazer para gerar uma sociedade próspera aí. Então, agradeço o ambiente, agradeço o convite, parabenizo o engajamento de todos e fico absolutamente à disposição para novos contatos aí que vocês achem importantes e necessários. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Vitor, mais uma vez, em nome da COGEP e em nome da Sociedade Brasileira de Eubiose. E para o nosso encerramento, né, por favor, o senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, as palavras de encerramento dessa noite aqui. Obrigado a todos, mais uma vez. De minha parte também, basicamente, agradecer e parabenizar os nossos convidados de hoje, o Vitor e a Amália, e a gente fica feliz em ver que existe um reconhecimento externo do nosso manifesto por pessoas que são da área, que estão atuando, né, estão na prática, desempenhando papéis na Câmara, papéis em secretarias, papéis em outros órgãos públicos, pessoas que a gente vê que, diante desses depoimentos aqui hoje, ver que são pessoas que são gabaritadas para falar sobre o assunto e ver que existe esse reconhecimento externo, para nós é muito gratificante, porque foi um trabalho que levou meses para ser feito, depois ser refeito, né? E a gente vê que isso é aplicável na prática. Para nós, eu entendo que a gente está cumprindo o nosso papel. Aí eu digo nosso papel não só como cidadão, mas como eubiota, né? Que tentamos, de alguma forma, colocar o Brasil no lugar que lhe é de direito, como um protagonista a nível mundial. A gente entende e reconhece todas as dificuldades que nós, eubiotas, sozinhos não conseguiríamos resolver, aí tem que ser um esforço conjunto, né? E a gente vê que vários setores, como foi falado aqui hoje, não têm grande interesse de que isso mude, infelizmente, né? Então, a gente, de alguma forma, com o nosso trabalho, conseguir conscientizar as pessoas, multiplicar. Eu falo que nós podemos, eu não vou dizer que somos poucos, mas ao mesmo tempo que não somos ainda milhões de eubiotas, mas que somos pessoas que sejam influentes nos seus meios, dentro das suas famílias, dentro dos seus círculos de amizade, dentro dos seus círculos profissionais. Eu entendo sim que somos multiplicadores, né? E a gente pode ser formadores de opinião, não só através daquilo que a gente entende como visão de Brasil, mas como visão de humanidade, né, com tudo que a gente trabalha dentro da sociedade, a nível de melhoramento humano, né, não só a nível espiritual, mas como o nosso mestre, fundador, professor Henrique José de Souza dizia, que a gente trabalha para engrandecimento material, cultural e espiritual da humanidade. Então é isso que a gente vem trabalhando aqui, e isso logicamente passa pelo setor político, pelo setor econômico, por todos os setores da vida que são influenciados positivamente e negativamente pelas políticas públicas, né? Então, que a gente consiga trabalhar sempre no viés positivo da política, para a gente, de alguma forma, tentar até desmistificar um pouco o que é a política. A gente viu hoje aqui um número até expressivo, o Lessa comentou, existe sempre uma resistência, não digo só dentro da instituição, para se falar de política hoje em dia, mas vejo que a gente alcançou aí quase 50 pessoas aqui no Pico, né? Então, ver que os nossos membros estão interessados em falar sobre isso, que é uma das 7 tônicas do conhecimento humano que nós estudamos praticamente diariamente dentro da eubiose. Então, precisa ser falado, precisa ser tocado, vamos dizer assim, na ferida, já que é uma ferida hoje, mas que a gente possa curar essa ferida da melhor forma possível, entender a importância da política na nossa vida, que ela é fundamental, né? Todos nós aqui somos cidadãos, eleitores, né? Então todos são agentes ativos da vida pública.
estejamos em cargos públicos ou não, nós somos ativos só pelo nosso direito de voto, né? E que isso seja feito sempre de forma consciente, né? De forma desinteressada dos interesses pessoais, mas sim interessadas nos interesses coletivos, ou pelo menos de uma maioria, né? Afastado de ideologias, principalmente de ideologias extremistas, né? A gente sempre bate na tecla do apartidarismo, né? Mas jamais seremos apolíticos. Então, fica aqui a nossa gratidão a vocês por abraçarem o nosso manifesto, a nossa causa, né? E que a gente possa multiplicar esses exemplos aí em outras cidades, outros estados e, quiçá, a nível federal mesmo, para que a gente possa aplicar isso na prática. Obrigado a todos, desculpa me estender e agradeço novamente pelo convite. Gabriel, Morivaldo, Fernando Lessa e a todos os membros da instituição que abrilhantaram aqui o evento com as perguntas, com as contribuições. Agradeço a todos e uma boa noite.